Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Cortes de recursos no Sistema S prejudica a atuação das unidades menores do Senar no Distrito Federal. Lideranças do setor agropecuário de Santa Catarina falam dos cuidados com a pandemia do novo coronavírus. Epagre apresenta levantamento do impacto da pandemia e da estiagem na produção catarinense. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa ganha mais prazo para a taxação dos defensivos agrícolas. Não se atribui mais tributos a quem trabalha e produz, especialmente quem produz comida. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A assistência técnica e a transferência de conhecimentos por meio de cursos disponibilizados pelo Senar são essenciais para a atividade, principalmente do pequeno produtor rural. Como reflexo da economia gerada pela pandemia do novo coronavírus, o governo federal reduziu os repasses do Sistema S. O repórter Mário Benisti, do programa Tribuna Rural, mostra como a medida está afetando as unidades menores da federação, como o Distrito Federal, por exemplo. O governo federal editou em 31 de março a medida provisória número 932 de 2020. Segundo a regra criada para minimizar os impactos do coronavírus no setor produtivo, as empresas estão autorizadas em reduzir em 50% até 30 de junho o repasse de contribuição aos serviços sociais autônomos, conhecidos como Sistema S. A regra já está em vigor, porém precisa de aprovação do Congresso Nacional. Produtores e trabalhadores rurais serão afetados com a redução de assistência técnica e gerencial e capacitações voltadas para as atividades no campo, caso a medida provisória que reduz os repasses para o Sistema S seja aprovada pelo Congresso Nacional. Jorge trabalha há mais de 5 anos, levando conhecimento à população rural sobre educação ambiental, processamento de alimentos e saneamento rural básico. Segundo ele, esse corte impede que a assistência técnica chegue ao campo como deveria. Se não há dinheiro, não tem como pagar a instrutoria. E também não tem como comprar os equipamentos que são necessários para que a gente possa fazer os treinamentos em campo. O Senar é um canal aberto, direto, entre a instituição e o produtor rural. E isso é uma coisa muito importante, porque nós levamos ao campo formação, nós levamos promoção social, nós levamos assistência técnica, assistência gerencial, mas nós somos o canal que podemos levar educação de várias formas. Inclusive, dentro da própria pandemia do Covid-19, o Senar tem a oportunidade e a capacidade de ir a campo, trabalhar com o produtor rural, chegar no produtor rural e tentar orientá-lo da melhor forma possível. O orçamento anual da entidade aqui no DF será reduzido, comprometendo as atividades planejadas para 2020. Esse recurso, os meses de abril, maio e junho, são os meses onde que a gente tem uma arrecadação maior. Então, os 50% dessa arrecadação vai impactar comigo entre na faixa de 30% a 40% do meu orçamento geral, né? Então, a gente está adequando a estrutura que nós temos, preparando, fazendo algumas simulações e tentando adequar a nossa estrutura hoje do Distrito Federal para atender a legislação pertinente e atender ao nosso orçamento. Para compensar a redução no orçamento, uma das alternativas encontradas pelos gestores é recorrer ao Legislativo para conseguir verba parlamentar. Na agroindústria catarinense, o cenário é de preocupação com a saúde dos trabalhadores. A criação de um protocolo com medidas de prevenção para o setor esteve em discussão na Assembleia Legislativa. Algumas entidades se manifestaram sobre o impacto do coronavírus na cadeia produtiva. Vamos ver agora, no programa ND Agro, as opiniões das principais lideranças rurais. Produtor rural, nos sentimos livres até agora, mas o vírus Covid-19, ele não é urbano. É preciso que a gente faça a nossa parte. Que vocês, produtores, que estão nas suas propriedades, passem a adotar todas as medidas sanitárias recomendadas pelo agente de saúde pública.
é preciso que nós, produtores, tenhamos o máximo de cuidado para que a gente possa prosseguir o nosso trabalho, fazendo com que a gente possa auxiliar não só o Brasil na produção de alimento, mas o mundo. Nós não podemos correr riscos. O vírus está se espalhando pelo interior. Quanto menos a gente se locomover, quanto menos a gente sair da propriedade, quanto mais nos protegermos, com certeza mais longe nós vamos da nossa atividade econômica, que é a agricultura. A agricultura não está livre. Nós podemos ser interditados e isso nos trará enormes prejuízos. A FETAESP está comprometida com todos os órgãos oficiais de saúde no sentido de levar todas as orientações aos nossos agricultores familiares no sentido de evitar o contágio do Covid-19. Sabemos que muitas vezes o agricultor, apesar de estar um pouco afastado dos centros urbanos, necessita de se deslocar até esses centros urbanos ou ter contato com pessoas de lá. Por isso, a necessidade de os mesmos utilizarem essas práticas de evitar o contágio. Temos papel fundamental nesse momento, que é a produção de alimentos, que é a principal fonte de energia que move as pessoas. Não podemos deixar faltar alimento no Brasil e no mundo. Por isso que os agricultores precisam estar com saúde e continuar produzindo. O setor agroindustrial catarinense continua completamente comprometido com a contenção do vírus dentro do nosso estado, dentro de todo o território nacional. Já faz parte das práticas de cuidados da higiene na produção de alimentos que a gente tem um ambiente super seguro. Ampliamos todas essas ações para os cuidados com as pessoas, para que a gente continue mantendo isso. A situação ela é preocupante, todas as autoridades têm falado muito sobre isso, mas o setor não pode e não deve parar de produzir alimentos e fazendo todas as práticas de cuidados com as pessoas. Fizemos reuniões importantes junto ao governo do estado, junto à vigilância sanitária, onde criamos um padrão de protocolo que deve ser cumprido por todas as nossas empresas de alimentos aqui de Santa Catarina, um protocolo de altíssimo nível, compartilhando as melhores práticas de todas as principais indústrias aqui de Santa Catarina, suportado por especialistas da área de infectologia, por especialistas renomados no mercado, e isso tem dado para nós a segurança de que estamos sim no caminho certo. Dado o crescimento de alguns casos de contaminação, né, em alguns municípios, e que acabou, por consequência, inclusive na própria agroindústria também, né, nós estamos discutindo junto com a Secretaria de Saúde, principalmente a Vigilância Sanitária, alguns procedimentos que poderiam ser adotados. Lógico que estamos... É uma situação extremamente complexa, porque, sem dúvida, a primeira é a vida humana, mas nós temos que pensar de que não adianta, às vezes, a gente estar tirando uma aglomeração daqui e criando uma aglomeração em outro lugar, como é o caso, talvez, né, você reduzir uma atividade na agroindústria e levar para o campo, né, porque você vai ter que fazer um trabalho muito forte no campo. Então, essa balança para aí é complicada e que a gente precisa estar bem ciente de que forma vai fazer isso. Nós temos que pensar o seguinte, se não quisermos ter um problema muito maior, inclusive com a parada ou com a suspensão das atividades e tudo mais, tanto o funcionário da empresa como o pessoal da região urbana, mas também o produtor, precisa seguir as orientações, usar máscara, usar o cuidado, usar álcool gel, evitar aglomerações. Confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Epagre apresenta levantamento do impacto da pandemia e da estiagem na produção catarinense. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa ganha mais prazo para a taxação dos defensivos agrícolas. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Eu sou Marcelo Mota, da cidade de Maruí, Santa Catarina. Atualmente trabalhamos na agricultura familiar, basicamente na cultura da mandioca. Pescador artesanal de peixe e camarão na Lagoa do Imaruí, município de Pescaria Brava. Sou Dirceu Sávio de Galvão, Santa Catarina. A principal atividade da propriedade é a produção de leite. Eu queria pedir para vocês, valorizem a cultura local, valorizem o que vem da agricultura familiar. A nossa família produz alimentos para alimentar a sua. Compre produtos locais e apoie a agricultura familiar de Santa Catarina. Compre produtos locais. Fortaleça a agricultura familiar de Santa Catarina. A minha família produz alimentos para alimentar a sua. Compre produtos locais. É a minha família produzindo alimentos para a sua família. Valorize a agricultura familiar. Compre produtos locais. De família para família e tudo feito com amor. Tchau, obrigado. Para a construção do cooperativismo do futuro, precisamos de conexão, representatividade e solução. Conexão para estarmos na vida do associado, representatividade para atuarmos em todas as áreas do mercado e solução porque oferecemos mais do que produtos e serviços. Santa Catarina tem enfrentado uma das mais severas estiagens dos últimos anos, a pior desde 2006. E antes disso, só no ano de 1978, o acumulado de chuvas foi tão baixo. E ainda, com a crise gerada pela pandemia, alguns setores da produção agropecuária catarinense sentem de perto os impactos deste momento. É o que aponta um levantamento do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Confira na reportagem do programa SC Agricultura. A EPAGRE, CEPA, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola,
divulgou um levantamento com os impactos da pandemia e da estiagem na produção agropecuária catarinense. Em relação à falta de chuva, essa é uma das piores secas dos últimos anos. Somente em 2006 e 1978 os números foram semelhantes. Fruticultura e produção de grãos são as atividades que mais sofrem com os efeitos da estiagem. As principais culturas afetadas foram o milho-grão, em que a redução esperada na produção até o momento é de 10%, o feijão, em que a redução é de 8% da produção, e na soja, em que a redução esperada até o momento é de 2% da produção. Há também efeitos sobre a produção de maçã, em que até o momento se espera uma redução na produção na ordem de 17%, e também do maracujá, em que se espera uma redução na produção em torno de 9%. De acordo com o levantamento, a pecuária também deve enfrentar aumento de custos de produção. Ao todo, segundo as estimativas, Santa Catarina já acumula prejuízos que passam de 436 milhões de reais com essa estiagem. A pecuária, os principais efeitos sentidos pela estiagem foi uma redução da qualidade das pastagens e também da produção, e também uma redução na produção do milho silagem, que se destina à alimentação animal. Com isso, espera-se um aumento dos custos de produção, principalmente na cadeia leiteira, que deverá haver uma suplementação da alimentação animal com insumos externos e, por isso, um aumento nos custos de produção. A Epagri-Cepa avaliou ainda os efeitos sentidos pelas medidas de contenção da pandemia da Covid-19 no setor agropecuário em Santa Catarina. Os principais são a dificuldade de venda e entrega da produção, principalmente na piscicultura, suinocultura e produção leiteira, e há também uma dificuldade de comercialização, uma queda nas vendas e uma queda no consumo nas feiras livres, mercados de bairro, supermercados e a venda direta do produtor. Diante desse cenário, para auxiliar produtores, extensionistas e pesquisadores, a Epagri-Cepa acaba de lançar o relatório intitulado Efeitos Socioeconômicos da Estiagem e da Pandemia do Novo Coronavírus sobre a Produção Agropecuária de Santa Catarina. O documento foi elaborado com a participação das gerências regionais da Epagri e traz um avanço na forma de disponibilizar dados coletados nos municípios. Um formato que valoriza a participação dos agentes de extensão, de pesquisa e dos agentes de mercado. Líder absoluto em simpatia, o produtor rural catarinense deu um exemplo de organização, civilidade e respeito. Mesmo sabendo que suas reivindicações poderiam não ser aceitas, eles participaram de uma audiência pública, onde foi debatida a taxação dos defensivos agrícolas e a prorrogação do Convênio 100. Realizada na Assembleia Legislativa, ainda antes da crise do coronavírus, o encontro reuniu milhares de agricultores em defesa do setor produtivo. E a pressão deu certo. O governo vai atender a demanda da classe. Vamos acompanhar a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Não havia um cômodo sequer dentro do charmoso Palácio Parlamentar sem que houvesse a figura dele, o agricultor. O espaço territorial da Assembleia Catarinense foi tomado por completo. Eram 1.600 produtores do estado de olho numa audiência pública que iria tratar sobre a tributação dos defensivos. Em nota pública divulgada ao mercado, o governador Carlos Moisés deixou claro que não existe nenhum estudo no governo com o objetivo de aumentar os impostos sobre os defensivos agrícolas. Segundo ele, esse é o papel que agora cabe ao CONFAZ, o Conselho Fazendário Nacional. Além disso, o governador lembrou a importância do agronegócio, responsável por 30% do PIB catarinense. Mas resumindo isso tudo, segundo estudos do Ministério da Agricultura, se esse imposto for aprovado, por algum motivo, o impacto em Santa Catarina será de 300 milhões de reais.
Por isso a preocupação era grande demais. Então, a audiência pública protocolada pelos 40 deputados foi organizada na base pela FAESC, pela FETAESC, pela FECOAGRO e a OSESC, entidades que representam o setor produtivo catarinense. Nela havia um sentimento de dúvida ainda, mas uma certeza: ninguém iria aceitar aumento de impostos. Exatamente para demonstrar que Santa Catarina é uma tradição não ter aumento de imposto na nossa atividade. E ficamos preocupados porque, embora nos últimos dias temos notado, através de manifestação do governo, mas ele está jogando tudo para o CONFAS, mas quem decide é um voto. E nós queremos que não seja um voto de Santa Catarina que venha a favor de acabar com os incentivos fiscais de todos os insumos agrícolas, não só apenas os defensivos agrícolas. E essa, então, é uma chamada de alerta ao governo que a nossa comunidade, embora nós sejamos minoria no interior, mas nós temos ramificações no centro. A exemplo dos Estados Unidos, onde apenas 3% está no interior, mas tem uma força grande no Congresso, nós aqui também temos essa impressão que merecemos esse destaque. O setor agrícola de Santa Catarina, ele já sofre muito pelas condições climáticas, né, que passa, é uma fábrica a céu aberto, tem problemas de topografia, de espaço, né? E por outro lado nós temos uma pecuária pujante que precisa de insumos, né, competitivos, porque nós temos um excesso de produção na qual a gente tem que ter e manter uma competitividade internacional para as nossas carnes. Então a isenção dos defensivos agrícolas é realmente extremamente importante para que a gente mantenha os nossos animais bem sadios e robustos e bem alimentados para a gente vencer o jogo da competição. Nós tivemos com o relator da reforma tributária e um ponto colocado foi esse, a não tributação sobre os alimentos. E é muito clara a posição do próprio governo na reforma tributária. Não se atribui mais tributos a quem trabalha e produz, especialmente quem produz comida. E o defensivo é a saúde da planta. Naturalmente que tem que ter o controle do uso, certo? Naturalmente que tem que ter um plano de educação para o uso. Não adianta aumentar a tributação e que o pessoal aí deixa de usar. Se deixa de usar, deixa de produzir. Então eu acho que eu sou a favor que se diminua a intensidade. Para isso existe a Embrapa, através da pesquisa, que pode fazer um bom trabalho em cima disso. Para começar, os deputados apresentaram uma moção de apoio exigindo taxação zero e a prorrogação do convênio 100, lá no CONFAS. Depois, eles entregaram um abaixo-assinado com mais de 1.600 assinaturas ao secretário da Fazenda e da Agricultura. Era o recado do campo ao governo do estado. A audiência foi muito positiva, foi aprovado aqui vários documentos, né, em que serão entregues ao governador Carlos Moisés, pedindo uma definição do governo estadual pela prorrogação do convênio 100, pelo não aumento de impostos para o setor agrícola catarinense e também um abaixo-assinado com quase 2.000 assinaturas colhidas no dia de hoje, em que pedem nessa direção, para que não tenha mais impostos sobre o produto agrícola, para que Santa Catarina não venha a perder competitividade, como nós perdemos hoje com relação aos produtores do Mercosul, com relação aos produtores da União Europeia. Se tiver mais uma carga tributária, esse setor vai ser muito prejudicado, gerando desemprego e queda na nossa economia. Passaram por aqui cerca de 34 senhoras e senhores deputados. A vontade da Assembleia é o de não aprovar qualquer tipo de aumento de imposto em cima dos defensivos agrícolas, em cima de todo o setor agropecuário da Catarina. Por isso, dessa Assembleia aqui, a história na Assembleia Legislativa. Estou muito contente e com certeza absoluta o resultado desta Assembleia será muito positivo em favor do nosso produtor rural. O deputado Moacir Sopelsa mostrou um levantamento sobre os impactos de uma possível taxação dos defensivos dentro da cadeia. Só para citar alguns, a soja teria aumento de R$ 80 por hectare, o milho de R$ 67, a cebola de R$ 635 e a maçã com quase R$ 1.000 por hectare. Custo esse que chegaria ao consumidor. Se você pegar o tomate, a lavoura de tomate, é R$ 4.000 por hectare.
Não é porque o produtor quer botar os 4 mil, quer gastar os 4 mil reais lá. É porque se ele não fizer isso, ele não vai produzir. Então, o defensivo, ele é um remédio para a agricultura, ele precisa ser usado corretamente. As cooperativas orientam nisso, as instituições orientam, os agricultores estão conscientes que precisam usar corretamente esse produto. Só em Santa Catarina, se nós taxarmos os produtos que nós temos, a banana, o alho, a cebola, vai dar mais de 200 mil reais por ano de imposto. Isso não vai resolver o problema do Estado, mas vai nos enfraquecer na competitividade da venda dos produtos que nós vamos fazer. Os secretários da Fazenda, Paulo Eli, e da Agricultura, Ricardo de Gouveia, se mostraram solidários ao movimento e garantiram que não existe nenhum estudo sobre a taxação dos defensivos. Isso é assunto encerrado. Sobre a defesa no CONFAS, a meta está definida. Nós temos propostas lá até 2021 e temos propostas por mais 5 anos. Porque todo ano tem essa discussão no CONFAS, prorroga ou não prorroga, e causa uma insegurança jurídica. A proposta de Santa Catarina é até 2021 ou mais 5 anos. Então, só que a reforma tributária está na porta, né? Então, daqui a 3 anos, ele talvez não esteja nem discutindo isso. Cresceu o diálogo entre governo e setor, o senhor entende? Eu acho que sim, eu acho que o governador tem procurado conversar, eu tenho também como da agricultura, né, com a pasquicultura, para aproximar ele das entidades, principalmente aí, queremos ver se a gente consegue promover esse entendimento, né, porque talvez tenha ficado aí um pouco maculada essas relações, mas a gente quer que se aproxime o mais rápido possível, porque a agricultura é, sem dúvida, extremamente, muito importante para a economia de Santa Catarina. Com a posição do governo clara, o setor agrícola deixou a Assembleia em paz, esperando não voltar para cá tão cedo. E com esse excelente resultado da audiência pública sobre a taxação dos defensivos agrícolas, que foi prorrogada até o final do ano, nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Saúde para você e até o nosso próximo encontro.